fazendo, eu não sei dar reporte. O que acontece? Essa pessoa vai, isso influencia nos resultados. Eu não aplico um feedback construtivo no meu time, então meu time não sabe o que trabalhar, porque eu não sei aplicar um feedback. Então, entenda, a partir do momento, o nosso trabalho de desenvolvimento é entender desse gestor além do que ele entende dele. Entendi. Então, ele vai lá, entende do técnico, e aí eu vou acompanhar, junto com o meu time, essa pessoa, dentro da operação. Então, eu vou começar a entender a comunicação dele, feedback dele. Ó, o feedback não foi claro. E aí já dá as pontuadas necessárias. Falo com o gestor dele. Ele tem uma comunicação clara? Não. Então, eu vou trabalhando a segurança emocional e a segurança psicológica daquele gestor. E ele vai ficar mais confortável para poder tirar dúvidas. Ele vai ficar mais confortável para poder fazer uma relação interpessoal com as outras áreas. Porque se eu tenho dúvida, vamos supor, com a área de qualidade, que apoia a minha operação, se eu não tiver uma comunicação bem trabalhada, eu não procuro saber qual área de qualidade, qual aquela dúvida. Eu espero que as pessoas me procurem. Entendeu? E aí, quando eu trabalho esse medo na comunicação, esse bloqueio na comunicação, eu consigo trabalhar os outros aspectos. E aí a gente conseguiu alcançar resultados, porque a gente conseguiu, de fato, trabalhar pontos específicos no comportamento que muitas pessoas, às vezes, não prestam atenção. É verdade. Muitos. Faz sentido para vocês esse exemplo? 100%. Olha como Sim. faz, né? Se você faz o storytelling, você vai ver o quanto, por exemplo, a comunicação ela influencia dentro do processo também de resultados. Não tenho dúvida disso. Faça alguma pergunta? Não. Tá processando a informação. Mas tô processando aqui. A comunicação como um todo, né? A gente imagina que hoje em dia, né, na era digital, o que nós estamos fazendo aqui, né, de internet e tudo mais, mas só os influenciadores precisam se comunicar. Eu vejo muita gente nas conversas, quando eu convido para vir aqui, hoje a conversa de número, só comigo, 479. 479? Acho que é 479. Mas são mais de 800 episódios que eu já tive aqui no canal. Mais de 1.200 pessoas passaram por aqui. E incrível que aquelas pessoas de Instagram são as que menos sabem se comunicar. E entenda, assim, obviamente não todas, mas algumas, de milhões de seguidores, que naquele story de outrora 15 segundos, né? Hoje até 1 minuto, mas ainda continua com stories pequenos ali, que conta uma história, tem uma narrativa, fala aquilo naquele story, mas quando chega, senta aqui que vai conversar, que não é entrevista, a gente não tá... Não, a gente conversa antes e tal, toma um café, não sei o quê, pá, mas a pessoa não consegue se comunicar. E às vezes eu ficava, como é incrível isso, a pessoa não consegue travar. Tem gente que trava na conversa, tipo, e não é um canal com milhões de pessoas assistindo, não, mas aquela pessoa, ela trava. E aí eu vejo que hoje, nos negócios, assim, nas empresas e as pessoas como um todo mundo está tendo que saber se comunicar. Porque antes era comum você ter, desde um grande empresário, você não precisava falar com ninguém. Bastava você montar a sua empresa, ir para trás do balcão e o vendedor lá que se virava. Você bastava ter um vendedor bom, desenrolado ali, e mas hoje não. Hoje parece que o mercado exige que todo mundo saiba se comunicar, saiba se impor, né? Eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Bora, eu gosto assim. Você falou de comunicar. Eu vou dizer para vocês, todo mundo se comunica. Isso porque a nossa expressão corporal ela tem maior porcentagem na comunicação do que a verbal. Sim. Então, todo mundo se comunica. Quando você vê um stories dessa pessoa que ela, né, que você apresenta que ela não se comunica, ela está se comunicando com você. Você está tendo uma percepção dela. Sim. Concorda? Sim. Perfeito. Você está tendo a percepção dela. A questão é que ela não é clara no que ela quer e nem quer o que passa para você. Perfeito. Então, todos nós nos comunicamos. A questão é o que eu quero que as pessoas saibam de mim. Então, as pessoas não são claras na comunicação. Perfeito. O nó. Está assim se comunicando. Ela né? está se comunicando o tempo todo, estamos se comunicando o tempo todo. A linguagem corporal fala muito. As pessoas não são claras. A questão é que muitas vezes existe a confusão do que eu quero passar e o que eu passo. Entendi. Então eu quero muitas vezes passar aquela imagem no stories daquela forma, mas a comunicação que eu estou tendo com você está sendo outra. Então o tempo todo a gente se comunica. Agora o como, aí a gente vai ter que avaliar. O quanto eu quero que as pessoas percebam. O quanto eu quero que as pessoas enxerguem. Então, quando eu falo que a IC, um exemplo, tá? Trazendo como uma comunicação empresarial, corporativa. Eu quero que a IC seja reconhecida em João Pessoa como uma empresa que, além de empregar, ela acolhe as pessoas, eu preciso expor os programas de maneira clara. E aí a comunicação, primeiramente, tem que ser clara internamente para os meus colaboradores, não é para fora. E aí eles vão fazer
né, toda a comunicação externa. O quanto eles são felizes com o que fazem, que é o nosso 10º princípio. Somos felizes com aquilo que fazemos. Então, a partir do momento que eu deixo isso muito claro internamente, como claro? Segurança psicológica, um gestor com uma boa comunicação, um feedback construtivo, isso tudo constrói a felicidade. A gente tem uma ferramenta que é na Robson, que a gente consegue mensurar o índice de felicidade. Sabe como faz isso? Como? Eles, quando chegam, logam na máquina, eles vão colocar lá o humor que ele está. Tô para baixo, tô de boa. E aí pergunta, se caso você não estiver bem... Isso quando ele chega. Quando ele chega, a primeira coisa que ele vai fazer na máquina dele é falar do humor dele. E se ele não estiver bem, vai perguntar se é família, se é trabalho. A partir de algumas sinalizações, 3 sinalizações, o gestor ele tem que chamar essa pessoa e conversar com ela. O que está acontecendo? Isso é um dos pontos que traz a felicidade dentro do trabalho, porque eu estou sendo ouvido, estou sendo validado. Entendeu? Então, a gente se comunica. Como a gente quer ser interpretado. Cara, Essa é a incrível questão. isso aí. Eu falo demais. Tu me interrompe e pergunta uma coisa Não, também, porque eu sou tranquilo. desses Eu ia perguntar, aproveitando monopólio assim, aqui da fala. quais as competências assim que são mais valorizadas dentro da operação, assim, por exemplo, você tem um profissional, né, formado, sei lá, um gestor de TI, como você estava falando, a parte técnica, né? Sim. Mas, além da parte técnica, assim, quais são as competências que fazem a diferença no dia a dia, né? Porque a gente, até naquele papo com o Marcel, a gente estava falando, né, que hoje em dia as instituições, né, ensinam muito O ali, técnico, né? o técnico, né? Mas falta aí, né, a gente, enquanto instituição, né, a gente vai trocando, assim, ideias com as grandes empresas parceiras e a gente identificou essa lacuna no mercado, né? Os profissionais, eles saem bons tecnicamente, mas não saem preparados, né? Com as habilidades Com as práticas, habilidades né? práticas. Então, assim, eu queria a tua visão enquanto gestor de desenvolvimento. Como é que tu consegue ver isso na ponta, assim? Primeiramente é respeitar, assim, no primeiro passo, que cada um tem um perfil. Então, cada um tem um perfil, a gente mapeia as competências de acordo com cada atividade, com cada cargo, justamente porque a diversidade também está aí, no perfil comportamental. Então, a gente acolhe as pessoas da forma que elas são e com a diversidade do comportamento dela. Então, se você é uma pessoa mais introspectiva, se você realmente não é de comunicação, é uma pessoa que prefere tal, eu tenho vagas que são específicas para isso. Se você é uma pessoa mais extrovertida, gosta de se comunicar, temos vagas para comunicação também. Mas a partir do momento que você fala assim, quais habilidades que eu preciso, independente de qualquer área, eu tenho algumas habilidades, alguns soft skills, né? Que a gente precisa de fato que aquela pessoa desenvolva no dia a dia. Então, a gente trabalha numa empresa de business center, né? Clientes 24 horas. Então, é uma empresa muito rápida, dinâmica, né? E um movimento positivo. Então, preciso ser uma pessoa dinâmica também. Esse dinamismo que eu falo não é só dinamismo físico, de ficar andando, é dinamismo mental, né? De pensar lá na frente, ter visão de futuro. É uma empresa que traz para você uma visão de futuro. Então, hoje eu estou aqui nessa atividade, eu consigo enxergar lá além. E qual é o nosso papel? Trazer essa clareza para as pessoas da onde ela precisa chegar, que é trilhando carreira. Eu só consigo ter uma clareza no local onde eu estou se alguém me mostrar. Concorda? Sim. Nosso papel é mostrar, é promover isso. E aí a gente vai desenvolvendo, através do momento que a gente mostra, uma visão de futuro nas pessoas. Então, o que é que a gente quer? Colaboradores com visão de sistemática, né, com a visão do todo, uma visão de futuro, dinamismo, pensamento crítico. Porque a partir do momento que você desenvolve o pensamento crítico, você desenvolve autonomia para resolver problemas. Uma pessoa que não consegue ter um pensamento crítico, ela não vai saber desenvolver e resolver um problema, porque ela não vai avaliar, ela vai estar sempre dependendo de alguma área ou do seu gestor para poder validar aquele pensamento. Então, a partir do momento que a gente desenvolve esse pensamento crítico, a gente consegue desenvolver as pessoas. Então, pensamento crítico, visão sistêmica, visão de futuro, dinamismo, uma comunicação, porque somos uma empresa de tecnologia e calor humano. A comunicação e a necessidade de estar com as pessoas, de valorizar pessoas, faz toda a diferença também. Não tenho dúvida disso. E lidar. E aí você tem um componente a mais que é lidar com muitas pessoas, né? Que aí você acredita que tem muitos funcionários. Aqui na Paraíba, 20 mil. Nossa. Cerca de 20 mil. E aqui em João Pessoa, cerca de 10 mil pessoas. São 2 unidades em João Pessoa?
2 unidades. João Pessoa tem José Américo, que é JP2, que a gente chama JP2, e JP3, que é na Mangabeira. Sim. E tem Campina Grande também, aqui na Paraíba. Então, é uma empresa que está crescendo, está em ascensão. Então, assim, as pessoas crescem com a IC. Tu falou 2 pontos aí que eu acho bastante interessante, que é entender como a pessoa chega para trabalhar. Primeiro ponto, isso aí eu acho bacana. E dentro dessa realidade, tu também tem alguma análise final de dia da pessoa também, ou essa é só inicial de dia? Porque para mensurar como foi o dia, alguma coisa do tipo? Né? Para mensurar como... Não, claro, assim, a gente tem... Os gestores, ele tem uma rotina que é estabelecida, inclusive nós da área de desenvolvimento, a gente apoia os gestores para também eles terem essa rotina que é de feedbacks. Sim. Para ele ter a rotina de comunicação com a equipe dele, por quê? O sistema, né, ele vai trazer a informação ali mais técnica, mais mensurar, mas você só vai conhecer e só vai conseguir resolver o problema do seu colaborador se você se sentar e ouvir. Eu sempre falo, a gente fala de comunicação, que para uma boa comunicação, você não tem que falar muito. Aí tem que trabalhar a escuta ativa. E aí sempre falo para as pessoas, sempre falo para o gestor, o que é escuta ativa? Aí eu tô falando algo para eles, aí eu faço uma dinâmica com eles, tô conversando. Aí eu digo, gente, pronto, agora 1 minuto. Quero que vocês falem 3 palavras, no mínimo. 3 palavras que eu falei nesse meu discurso, de 2 minutos. Aí, o que ele falou mesmo? O que ele falou? Ele falou, não teve escutativa. Então é assim que você ouve o time de vocês? E aí, às vezes, está conversando com a pessoa, Alisson. Aí elas estão contando a história dele. Estou pensando aqui na planilha que eu tenho que fazer. Estou pensando, sim. E a Alisson está falando lá, eu, sim, verdade. E eu estou lá respondendo e pensando no e-mail. Estou pensando nas minhas agendas e a Alisson está me contando toda a história dele. Informações riquíssimas. E eu estou deixando para trás, porque eu acho que a comunicação é só falar. Não é ouvir. Aí, tá bom, Alisson. E, enfim. Então, o que eu posso te ajudar mesmo? E aí eu quero que a pessoa resuma e ele vai. E o que é que acontece? Eu não consigo ajudar. E o colaborador ele vai ter a sensação que está incomodando. Porque a partir do momento que você fica conversando com alguém, primeiro você não escuta, você mostra que não está escutando. Sim, verdade. As pessoas pensam, estou incomodando. Então o que é que eu vou fazer na próxima vez? Não vou. Eu não vou. Eu não falo. Eu não vou porque estou incomodando, meu problema é menor do que o problema do meu coordenador, do que do meu coordenador, do que do meu supervisor. Não vai escutar mesmo, não vai dar jeito, né? Então não vou, né? Aí, justamente, o que é que a gente faz? Deixa à disposição a nossa área. Caso você não se sinta ouvido, você pode nos procurar que a gente acolhe e a gente vai entender quais os pontos para você se sentir mais acolhido também na operação. Então, o acolhimento é escuta. Muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas, né? Ouvidas, validadas, saber se está no caminho certo. Eu vou tomar essa decisão. Quantas pessoas a gente procuram diariamente